Bom, turma, então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje falaremos sobre radioterapia, né? Gostaria que só que vocês me confirmassem no chat, por gentileza, se estão visualizando bem o slide, se estão me ouvindo bem, por favor. Maravilha! Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Preparei essa aula aqui durante o feriado para vocês, com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado das questões que estavam no simulado, que a gente possa esclarecer alguns pontos importantes dentro da radioterapia. Na aula de hoje, então, a gente vai fazer uma rápida revisão sobre radioterapia para concursos e vamos comentar o gabarito do simulado que está disponível lá na plataforma, beleza? Começando, então, com a nossa introdução à radioterapia. O que é radioterapia? Para começar, se tivesse essa pergunta lá na prova de vocês, por definição, a radioterapia é um tratamento onde utiliza-se radiações ionizantes para destruir as células tumorais ou impedir que elas se multipliquem. Ou seja, é um tratamento que é feito, é uma terapia, onde a gente vai utilizar o quê? Radiação ionizante com dois objetivos. Ou matar a célula tumoral, destruir essa célula, ou impedir que ela continue se multiplicando, ou seja, retardar essa multiplicação, beleza? A radioterapia, turma, é uma modalidade de tratamento essencial para os pacientes com câncer, onde entre 60% e 70% dos pacientes com câncer vão passar por esse tratamento, seja de forma curativa ou paliativa. Essa definição aqui, turma, do percentual de pessoas que vão passar por esse tratamento, está no Salvajoli. O Salvajoli, ele é a bíblia da radioterapia, tá? A gente tem o Bontrager para o radiodiagnóstico, o Biasoli, né, que são grandes referências. Quando a gente fala de radioterapia, o Salvajoli é a nossa principal referência, ok? Ok, professor, então eu já entendi o que é a radioterapia, mas e o câncer? O que é o câncer? Quando eu faço essa pergunta, aliás, eu vou fazer ela para vocês gostam de sempre interagem bem nas aulas, né? Responde aí no chat, turma, o que é câncer? São células malignas. Bom, o que mais? Crescimento desordenado de células, multiplicação. Boa. Geralmente, quando eu faço essa pergunta, o pessoal costuma responder, o câncer é uma doença. E, na verdade, o câncer ele é um conjunto de mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas, que têm em comum exatamente o que vocês falaram. O crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos que estão distantes desse tumor original. É o que a gente vai chamar de metástases, ok? Essa é a definição que está lá no site do INCA. A mais recente estimativa mundial, que foi divulgada em 2018, aponta que ocorreram no mundo 18 milhões de casos novos de câncer e 9,6 milhões de óbitos. Pessoal, vi no chat aqui, uma pessoa comentou, o áudio está baixo. Está baixo para todo mundo? O áudio como está? O áudio está bom. Ok, então quem tiver com o áudio baixo, dá uma olhada aí no dispositivo que está usando, tá, pessoal? Para mim também está ótimo, professor. Maravilha, então, turma. Continuando. Para o Brasil, a estimativa do INCA para cada ano do triênio 2020 a 2022, ou seja, ano 2020, ano 2021, ano 2022. Para cada ano, aponta que ocorrerão 625 mil novos casos de câncer no Brasil. Isso é aproximadamente 4% a mais que a estimativa para o biênio anterior, que foi 2018 e 2019. Então, turma, para vocês terem uma ideia, só para a gente comparar aqui o índice de crescimento entre esses dois períodos, lá entre 2018 e 2019, a estimativa do INCA era da ocorrência de 600 mil novos casos. Para o triênio 2020-2022,
subiu para a estimativa para a ocorrência de 625 mil novos casos. Esse quantitativo de pessoas corresponde à população total de uma capital como Cuiabá. Ou seja, é muita gente. Então, a cada ano, a tendência de ocorrência de câncer só aumenta. E, consequentemente, a demanda pelo serviço de radioterapia também só aumenta. Isso são dados oficiais do INCA, tá, turma? A Sociedade Brasileira de Radioterapia estima que 5 mil pessoas morrem anualmente no Brasil em decorrência do déficit, ou seja, da falta de serviços de radioterapia. E esse valor estimado de 5 mil mortes estão considerando apenas... Gente, atenção ao áudio aí, por favor, tá? Considerando apenas os 5 tipos de câncer com maior incidência no país. Respondam aí no chat para mim. Na opinião de vocês, quais são os 5 tipos de cânceres mais incidentes no país? Próstata. Boa. Mama, Boa. mama, pulmão, Muito bom. tireoide, Não sei. estômago. Vamos lá. Os 5 tipos de câncer com maior incidência no país. Próstata e mama são os carros-chefe, né? Cólon e reto, pulmão e, por último, estômago. Por que eu estou trazendo, pessoal, dados estatísticos para vocês? Porque é muito comum cair isso em provas, tá? Então, estejam bem atentos a essas informações. Dando sequência, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de que exista um acelerador linear, ou um aparelho emissor de radiação, né, para cada 250 a 300 mil habitantes. Veja bem, em regiões, igual a minha cidade aqui em Uberlândia, estima-se que tem em torno de 700 mil habitantes. Nós temos 3 aceleradores lineares na rede SUS e um acelerador linear na rede particular. Então, para uma cidade com 700 mil habitantes, nós temos 4 aceleradores lineares, o que dá uma média aí de um acelerador a cada 175 mil habitantes, aproximadamente. Ou seja, extremamente bem dentro do que recomenda-se, né, a Organização Mundial de Saúde. Mas no Brasil, essa não é uma realidade. Existem regiões, como a região norte e nordeste, onde chega-se a ter cidades ou regiões dentro dessa sub-região, né, onde temos um acelerador linear para 1 milhão de pessoas, ou um acelerador linear para 1,2 milhões de pessoas. Então, tem um déficit muito grande. E isso acaba sobrecarregando o sistema de saúde, e isso acaba, como consequência, levando aquela quantidade extremamente absurda que nós vimos atrás, nos slides anteriores, de óbitos em decorrência da falta de tratamento de radioterapia. Perfeita observação, sabe? Falta investimento na saúde. Natália colocou para ir devagar. Pessoal, como que está aí o ritmo da aula? Está tranquilo? Querem que desacelere um pouquinho? Lembrando que informação do slide, para quem tem o hábito de anotar, não se preocupa. O slide vai para a plataforma, depois vocês podem acessar. Quem quiser ver em mais detalhes essas informações, como eu disse, tem 4 aulas novas disponíveis lá na plataforma, tá? Que são as aulas da semana de introdução à radioterapia, beleza? Podem ficar tranquilos. Professor, não sei os colegas, mas para mim, o ritmo aí do senhor tá ótimo, viu? Beleza, então, gente. Às vezes, se acelerar um pouquinho, pode falar que a gente vai trabalhando tranquilo, tá bom? Tá de boa. Beleza, turma. Bom, aproveitando que nós estamos falando do déficit de aceleradores, eu não vou nem entrar nesse momento, para a gente não estender demais, a respeito do plano de expansão da radioterapia. Acredito que muitos aqui já tenham ouvido falar
Depois assinala para mim no chat quem ouviu falar e quem não. Caso não tenham ouvido, eu dei essa palestra falando sobre o plano de expansão da radioterapia na JPR do ano passado e posso pegar esse mesmo material e fazer uma aula ao vivo com vocês para a gente poder discutir mais a respeito disso, tá? É bem interessante, eu acredito que vocês possam gostar bastante desse assunto. Bom, como falamos da falta de equipamentos, né? O que são os aceleradores lineares? Essa é uma pergunta também que pode cair numa prova. Os aceleradores lineares, eles são os equipamentos que são utilizados hoje na maioria dos serviços do país, mais de 95% dos serviços, são equipamentos com alta tecnologia, que a função desse equipamento é o quê? Emitir a radiação que será utilizada no tratamento. É como se nós tivéssemos um equipamento de raios-x numa proporção muito maior. O acelerador linear ele traz energias extremamente elevadas, como nós vamos falar um pouquinho mais adiante, tá? Então, quando a gente fala em radioterapia, nós temos duas formas de tratamento, que é a teleterapia e a braquiterapia, e hoje no país, mais de 95% dos serviços que fazem teleterapia utilizam aceleradores lineares, ok? Dentro da radioterapia, existem 4 objetividades básicas para o tratamento. E eu vou apresentar elas individualmente para vocês. Nós temos a objetividade de tratamento neoadjuvante, adjuvante, paliativo e curativo. Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui. A diferença dos aceleradores lineares para os aparelhos de raio-x que também são usados na rádio. Ô, Rose, a gente vai chegar nesse ponto ainda na introdução, tá? Daqui a pouquinho a gente... Aliás, perdão, a gente vai chegar nesse ponto na parte de teleterapia, no decorrer da aula, tá bom? Aí você vai conseguir entender a diferença entre eles, beleza? Bom, retomando então, turma, nós temos 4 objetividades básicas. Neoadjuvante, adjuvante, paliativo e curativo. Vamos lá, então, ver uma de cada vez. Neoadjuvante. A radioterapia neoadjuvante ela é realizada antes do tratamento principal. Eu vou passar aqui para vocês alguns macetes que podem ajudá-los na hora da prova, tá? Quando eu falo aqui neo, a gente pode lembrar ou assimilar a novo, não pode? Tudo que é novo vem antes. Concorda comigo? Se é novo, chegou primeiro. Se chegou primeiro, ele é antes. Então, sempre que eu falo em uma radioterapia neoadjuvante, é a radioterapia que é realizada antes de quê? Do tratamento principal. Às vezes, a radioterapia não será o tratamento principal daquele paciente. Às vezes, ela vai ser um tratamento complementar, ou vai ser um tratamento primário, ok? Então, na maioria das vezes, para diminuir o volume do tumor, por exemplo, o tumor de mama, a paciente, o tratamento principal será a cirurgia, mas ela tem um tumor que está bem avançado. Então, para evitar que a cirurgia dessa paciente seja muito mutiladora, evitar que seja necessário, por exemplo, fazer uma mastectomia total, faça a radioterapia neoadjuvante, reduz esse volume tumoral para que possa ser feita a cirurgia de uma forma menos mutiladora para aquela paciente. Certo, turma? Agora nós vamos para a radioterapia adjuvante. Esse A aqui, do adjuvante, eu vou assimilar ele ao mesmo A que eu tenho na palavra após. Então, a radioterapia adjuvante, ela acontece quando a radioterapia será aplicada sozinha ou associada à quimioterapia. Isso após a realização do tratamento principal. No caso, a quimioterapia. Beleza? Vi que a Sara colocou que usou a mesma estratégia respondendo as questões. Parabéns, ótima
assimilação. Aí nós temos o tratamento paliativo. O tratamento paliativo é quando o paciente, devido ao estadiamento da doença, ele já não tem mais perspectiva de cura. Geralmente o paciente já tem várias metástases. Então, a doença chegou numa proporção que, para a medicina, ela é incurável, né? Então, nesses casos, faz um tratamento com qual objetivo? Melhorar a qualidade de vida do paciente. Aí, dentro do paliativo, a gente vai ter radioterapia antiálgica. Que qual é o objetivo dela? Reduzir a dor do paciente. É um tratamento paliativo. Radioterapia antihemorrágica. Qual que é o objetivo? Redução de sangramento. Também é um tratamento paliativo. Ah, professor, então toda a radioterapia que é antiálgica, por exemplo, ela é uma radioterapia paliativa? Não necessariamente. Toda radioterapia antihemorrágica é uma radioterapia paliativa? Não necessariamente. Na grande maioria das vezes, é um tratamento paliativo. Vai evitar que o paciente fique tendo sangramento, vai evitar que o paciente fique tendo excesso de dor. Então, isso vai melhorar a qualidade de vida dele. Tem casos, por exemplo, de tumor de colo uterino. O paciente vai ter sangramento. A radioterapia vai ter objetividade primária de ser antihemorrágico, ou seja, evitar-se esse sangramento, e pode ser um caso de um tumor local, que ainda não teve uma metástase, e ser também um tratamento curativo. Beleza? Conseguiram entender as diferenças, turma? Sim. Beleza. Por fim, dentro dessas 4 objetividades que eu citei, nós temos a melhor de todas, que é o tratamento curativo. É quando a radioterapia é considerada a principal arma no combate àquele tumor. Seja ela associada à quimioterapia, ou cirurgia, ou hormonioterapia, ou seja ela tratada de forma individualizada, mas de forma que, ao ser aplicada naquele paciente, a tendência é que ele obtenha a cura para a patologia utilizando-se a radioterapia. Pacientes, por exemplo, com tumor de lesão de pele, pacientes com linfoma Hodgkin ou linfoma não Hodgkin, há grandes possibilidades. Por exemplo, paciente que faz tratamento de câncer de próstata, que é extremamente comum. Recentemente, eu recebi uma visita lá no hospital odontológico de um paciente que eu tratei na radioterapia e que estava voltando na consulta periódica. Como eu não estou mais no Hospital do Câncer, ele procurou por mim, não achou o hospital odontológico ao lado, bem próximo, ele quis ir lá para me mostrar os resultados dos exames dele de PSA, porque estavam todos abaixo de 0. Já tem quase um ano que ele terminou o tratamento. A segunda ou terceira revisão pós-tratamento que ele fazia. Isso é extremamente gratificante. Nota-se que ele teve uma cura para a doença. Né? O índice está abaixo de 0, está perfeito, está excelente. Quando a gente chega nesse estágio, falando como profissional da área, é simplesmente maravilhoso. É fantástico, de verdade. Dando continuidade aqui, então, turma, os principais métodos de aplicação da radioterapia são a braquiterapia e a teleterapia, que nós falaremos agora individualmente sobre cada uma delas. Braquiterapia é o tratamento, anotem isso aí, tá? Braquiterapia é o tratamento interno ou a curta distância, através de pequenas sementes radioativas que são colocadas diretamente no corpo do paciente, seja na região a ser tratada ou diretamente no tumor, ou seja, um tratamento, pode-se dizer, de contato, né, turma? Ficou claro para vocês o que é a braquiterapia, pessoal? Sim. Porque dentro... Positivo. Maravilha. Inclusive, né, professor? Desculpe, essa braquiterapia ela é muito utilizada tanto no câncer de útero como na próstata, né? Perfeito, excelente. Sim, a braquiterapia ela é
usada comumente para tratamento de câncer de colo uterino e também para tratamento de câncer de próstata. E aí, dentro da braquiterapia, a gente também tem algumas subdivisões, tá, pessoal? Que são elas. Dentro da braquiterapia, a gente vai ter as definições, né, sobre os métodos, de acordo, primeiramente, com a localização da fonte. Ela pode ser intracavitária, intersticial ou superficial. Então, são 3 metodologias básicas, tá? Que a gente está citando aqui. Vou apresentar uma de cada para vocês entenderem melhor. A braquiterapia intracavitária, nesse método, a fonte radioativa é colocada em uma cavidade próxima à localização do tumor. Como exemplo, a gente tem aqui a braquiterapia de colo uterino. Até trouxe uma imagem ilustrativa aqui, ó. O aplicador está posicionado aqui, certo? Aqui são as inserções por onde a semente radioativa vai chegar. Nosso papel como profissional nesse tratamento é apenas fazer a imagem radiográfica anterior e lateral para o médico e para o físico verem o posicionamento do aplicador, se está conforme o planejado. Então, quando eu falo em intracavitária, a fonte radioativa é colocada em uma cavidade, ou seja, interna, né, próxima à localização do tumor. Quando eu falo numa braquiterapia intersticial, a fonte radioativa será colocada diretamente no tumor. E aqui eu trouxe um exemplo da braquiterapia de próstata, onde a gente vê aqui a imagem ilustrativa da próstata e as sementes radioativas inseridas diretamente no tumor, ou diretamente na estrutura onde a gente tem o tumor, no caso, a próstata. Por fim, a gente tem a braquiterapia superficial. Na braquiterapia superficial, as fontes radioativas são colocadas na superfície da pele. Um exemplo clássico é a braquiterapia de lesões de pele. Professor, ainda faz braquiterapia de pele? Faz. Em raros casos, para ser sincero, porque hoje nós temos equipamentos de teleterapia que fazem emissão de elétrons, que têm baixo poder de penetração e são excelentes para tratamentos de pele. Beleza, turma? Continuando aqui, então. A classificação também da braquiterapia se dá quanto à taxa de dose. Então, observe que nós vimos os métodos de aplicação de braquiterapia, que são 3, intracavitária, intersticial e superficial. E agora nós vamos ver a classificação quanto à taxa de dose aplicada na braquiterapia. É muito comum a gente ver as siglas LDR, MDR e principalmente a HDR, tá? Todas essas siglas são da nomenclatura em inglês que eu trouxe aqui para vocês. No caso da LDR, tá? Que é a nomenclatura em inglês que dá origem à sigla e a sua tradução é baixa taxa de dose. Então, na braquiterapia LDR, utiliza-se fontes seladas com uma taxa de dose absorvida entre 0,4 e 2 grays por hora no ponto de prescrição, ou seja, utiliza uma baixa taxa de dose. Quando o aluno vê e fala, nossa, professor, mas 2 grays por hora no ponto de prescrição é baixo? Sim, e vocês vão ver que com a média e principalmente na alta taxa de dose, os valores são bem exponenciais. A MDR é a média taxa de dose. Na braquiterapia de média taxa de dose, utiliza-se fontes seladas com uma taxa de dose absorvida que vai variar entre 2 e 12 grays por hora, tá? No ponto de prescrição. Ou seja, a gente pode ter pegando o limite máximo da baixa taxa de dose, da LDR, que são 2 grays
e considerando o máximo da MDR, nós temos 6 vezes mais dose, ok? Então, por isso, essa é a média taxa de dose. Quando eu chego na HDR, que é a bracterapia de alta taxa de dose, nessa, utilizam-se fontes seladas com uma taxa de dose absorvida maior do que 12 grays por hora no ponto de prescrição. No Brasil, é usado, na maioria dos casos e na maioria dos serviços, a radioterapia de alta taxa de dose, a HDR. Anotem isso, tá? Porque pode aparecer numa prova de vocês. A principal fonte radioativa utilizada no país para tratamentos de alta taxa de dose é o irídio 192, ok? Anotem isso aí, então, turma. Bom, algumas regiões anatômicas que são tratadas com bracterapia, como muito bem citado pelo meu amigo Reginaldo, próstata, colo uterino. Temos também tumores de cabeça e pescoço, como lábio, língua, orofaringe e nasofaringe, e também tumores em linfonodos cervicais, tá? Geralmente provenientes até de tumores iniciais na mesma região. Entre outros, tá? Que também podem ser tratados. Os principais, a prevalência, predominância, disparado, próstata e colo uterino. Turma, tranquilos até aqui? Como que está aí para vocês? Está muito rápido? Está legal? Tá ótimo. Tá tranquilo, professor. Tranquilo. Ótima pergunta, Poliane. Ouro ainda é usado na bracterapia? Sim. Na verdade, o radioisótopo ouro 198, tá? Que tem uma meia-vida aproximada de 2,7 dias. É usado, sim. Inclusive, é usado como fontes que são permanentes. Sabe aquela imagem da próstata que eu mostrei lá para vocês, cheia de sementinha? Imagina o trabalho que dá colocar aquele tantão de sementinha dentro da próstata. Imagina depois para tirar. Não faz muito sentido, né? Então, nesses casos, por exemplo, usa-se fonte de ouro 198. Ele é colocado e o paciente vai ficar com ela. A meia-vida é muito curta, então, em um pouco espaço de tempo, o paciente volta para a sua rotina normal, estando ele com essas sementes radioativas no seu corpo. Beleza? Mas, obviamente, que o efeito radioativo dela já terá passado devido à sua curta meia-vida. Beleza, turma? Beleza, professor. Maravilha, então. Show. Então, vamos chegar agora na parte da teleterapia. Aqui a gente vai falar dos equipamentos, vai falar um pouquinho do histórico, que também costuma cair em provas, tá? E das diferenças entre os equipamentos. A teleterapia, ao contrário da BRAC, é um tratamento externo. Gente, anotem aí para vocês não esquecerem, ó. Teleterapia, olha o tantão de letra aí que eu tenho. É um tratamento externo, ok? Através de um aparelho emissor de radiação, seja essa radiação emitida a partir de fontes naturais, como, por exemplo, cobalto 60 e césio 137, ou emissão artificial, por aparelhos de raio-x e aceleradores lineares. Certamente, alguns de vocês estão se perguntando, como assim aparelhos de raio-x? A Rosa até me perguntou um pouco mais cedo, né? Qual a diferença entre eles? Bom, turma, sim, nos primórdios da radioterapia foram usados equipamentos de raio-x para tratamento, tá? Eu coloquei duas imagens ilustrativas da teleterapia para vocês, uma fazendo um tratamento de mama e outra fazendo um tratamento de próstata, tá bom? Bom, vamos lá nos primórdios da radioterapia, então, ano 1950. Até a década de 50, os tratamentos eram feitos com equipamentos de raio-x, que tinham energia até 500 kVp.
Ou seja, era uma alta energia para radiodiagnóstico, mas se tratando de radioterapia, era uma baixa energia. Dentro desses equipamentos, nós tínhamos equipamentos para terapia superficial, que tinham energia de 30 a 100 kV, e utilizava-se 3 distâncias entre a fonte e a superfície, ou seja, a pele do paciente, que eram fontes com distância de 10, 15 e 25 centímetros. E tinha o equipamento de ortovoltagem, onde a energia era de 100 a 500 kV, e a distância fonte-superfície era de 30, 40 e 50 centímetros. Então, conforme o planejado do tratamento, posicionava-se o equipamento à distância de 30, 40 ou 50 centímetros e fazia a aplicação da radiação em um determinado período de tempo. Ok? Deixa eu ver aqui com a Sara. O acelerador linear, assim, entrou uma mensagem bem na frente. Assim como no raio-x, a radiação é gerada devido à eletricidade. Sim, Sara, o princípio é o mesmo, porém com uma intensidade energética muito mais alta, tá? É o que eu vou falar com vocês logo adiante aqui. Dentro da ortovoltagem, foi um tratamento muito utilizado para câncer de pele. Inclusive, até recentemente, tá? Poucos anos atrás, ainda utilizava-se muito a ortovoltagem para tratamentos de pele. Por quê? A energia que se aplicava é baixa. Então, tem menor penetração. Para um tratamento de próstata, por exemplo, a ortovoltagem não tinha uma eficiência tão grande. Já para um tratamento de pele, tinha. Ok? Esse equipamento aqui, essas fotos, vocês podem ver que são datadas de 2012, 10 anos atrás, para mim é recente, né? Lá no Hospital do Câncer de Uberlândia, onde eu trabalhei por quase 7 anos, fazia-se tratamento de pele utilizando o equipamento de raio-x, nós chamamos de ortovoltagem. Okay? Essas imagens foram cedidas gentilmente pela colega de trabalho Daniela Carvalho. A telecobaltoterapia, ou os equipamentos chamados de bombas de cobalto, surgiram na década de 50. Eles têm esse nome, são denominados ainda como telecobaltoterapia, porque a grande maioria dos equipamentos foram produzidos utilizando-se fontes de cobalto 60, mas é importante frisar que utilizaram-se também em alguns equipamentos fontes de césio 137. Inclusive, foi numa clínica abandonada de radioterapia que tinha um equipamento que causou todo aquele acidente há mais de 30 anos na cidade de Goiânia. Eu acredito que todos vocês tenham ouvido. Sara, então, eu vou falar um pouquinho do acelerador mais na frente, a gente já está chegando nessa parte, tá bom? Para ficar mais fácil de vocês entenderem com o slide. Só um minutinho que a gente já vai chegar lá. Então, turma, até quando eu falo em telecobaltoterapia, é porque teve uma predominância de equipamentos com fontes de cobalto 60. E essa predominância se deve à energia da fonte radioativa, que é uma média de 1,25 MeV, e também a sua meia-vida, que são 5,26 anos. Esse equipamento aqui, a foto é de 2016, esse equipamento esteve no Hospital do Câncer, eu acredito que até por volta de 2010, é também do Hospital do Câncer de Uberlândia, e é um equipamento com fonte de cobalto, também cedida pela Daniela. Os irradiadores com fonte de cobalto 60, eles possuem, de fato, uma fonte radioativa em alta atividade. Essa fonte ela é circundada por uma blindagem muito grande e ela tem uma janela de saída para esse feixe. Então, tira-se o obturador, ou seja, uma tampa dessa janela, o que vai permitir que saia o feixe de energia, o feixe de radiação. A questão, turma, é que esse equipamento ele fica em atividade 24 horas por dia, 7 dias por semana.
ele não tem como ser desligado. Por quê? Eu utilizo uma fonte radioativa. Então, o risco de acidente nesses casos é enorme. E por isso o equipamento com fonte de cobalto foi caindo em desuso. Ok? Hoje no Brasil ainda existem, salvo engano, 5 equipamentos em atividade que utilizam fontes de cobalto. Certo? Entramos, então, nos aceleradores lineares, que começaram a ser desenvolvidos também na década de 50. Deixa eu ver a pergunta aqui da Ney. Para cada região que for feito o tratamento, tem diferença para a dose de radiação? Sim. Na verdade, eu sempre falo o seguinte, turma. Cada tratamento é único. Cada paciente é único também. Você pode pegar 10 pacientes que vão tratar próstata e você terá 10 planejamentos diferentes. Posição de tratamento, angulação, a dose total, a dose fracionada, tudo isso é variável. Tem-se um protocolo? Tem. Por exemplo, próstata. Em média, faz-se 7.200 centigraus. Essa dose pode ser fracionada em doses de 180 centigraus, 200 centigraus, mas eu posso também fazer um hipofracionamento e fazer 12 aplicações com uma dose mais elevada. Então, cada caso vai ser tratado de uma maneira muito particular e individual, tá bom? Embora tenha-se um certo padrão por região, teremos pequenas variações por indivíduo, beleza? Bom, um ponto importantíssimo que vocês não podem confundir, porque as bancas adoram jogar isso em prova, é que os aceleradores lineares não possuem fontes radioativas. São equipamentos que utilizam a interação dos elétrons com o alvo metálico para a produção de fótons de alta energia e ponto, ok? Ou seja, a gente vai seguir basicamente o princípio básico da formação lá dos raios-x, que todos vocês sabem muito bem, né? Quando a gente compara um acelerador linear com um equipamento de cobalto, pegando um acelerador linear básico de 10 MeV de energia, nós temos hoje equipamentos com 15, 18, 20 até 40 MeV de energia, tá? O que é que a gente vai ter de parâmetro aqui, então, turma? O tipo de equipamento, se é fonte de cobalto 60 ou acelerador linear. Qual que é a energia média da fonte de cobalto 60? 1,25 MeV. Qual que é a energia que a gente está considerando nesse equipamento acelerador linear? 10 MeV. Turma, outro ponto importante. Quando eu estou falando de fonte de cobalto 60, o SSD, que é a distância foco-pele, ou seja, distância do foco até a pele, eu vou trabalhar sempre em 100 centímetros. Quando eu falo em acelerador linear, esse SSD eu estou considerando 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Perfeito. Então, eu estou comparando um equipamento fonte de cobalto 60, na sua distância padrão de 80 centímetros, ele que possui 1,25 MeV, a dose que vai chegar a 10 centímetros de profundidade, o percentual de dose será de 56,4%. Quando eu olho para o acelerador linear, a distância padrão de 100 centímetros com energia de 10 MeV, considerando a mesma profundidade, o percentual de dose que chega até lá são 74,8%. Então, imagina um tumor de próstata localizado a 10 centímetros de profundidade. Quando eu trato com uma fonte de cobalto 60, chega uma dose de radiação nesse tumor em 56,4% do que foi aplicado. Quando eu tenho um acelerador linear, eu tenho um percentual de dose de 74,8%. Ou seja, eu teria que fazer uma aplicação de dose mais alta no paciente, com a fonte de cobalto 60,
para eu chegar no mesmo percentual que eu teria em um acelerador linear. Então, ao utilizar um acelerador linear, é muito mais benéfico para o meu paciente. Certo, turma? Pontos importantes para vocês lembrarem, tá bem? Sim, Sara, produz fótons e também elétrons, tá? A gente vai falar logo em seguida aqui na sequência da aula, ok? Energias. Anota, energia média da fonte de cobalto 60, 1,25 MeV. Energia média dos aceleradores lineares é 10 MeV, mas tem acelerador linear com energia a partir de 4 MeV. Distância para SSD, que é distância foco-pele, na fonte de cobalto 60, 80 centímetros. Distância foco-pele para o acelerador linear, 100 centímetros. Agora chegamos no ponto, sabe? Os aceleradores lineares, eles possibilitam tanto realização com feixe de elétrons, ou seja, de baixa energia, quanto com feixe de fótons, de alta energia. Tem equipamentos que só emitem elétrons. Tem equipamentos que só emitem fótons. Tem equipamentos que fazem as duas emissões, ok? A grande maioria dos novos equipamentos mais tecnológicos fazem os dois tipos de emissões. Como que isso acontece, professor? Eu trouxe uma imagem ilustrativa de um acelerador, tá? Para vocês terem uma noção como que é. Quando eu falo no feixe de elétrons, primeiramente, esse é um feixe mais superficial. Ele tem baixo poder de penetração. Então, numa extremidade do tubo, os elétrons estão extremamente acelerados e vão atingir uma folha espalhadora de alumínio. E isso formará os feixes de elétrons. Esse tipo de tratamento é utilizado para lesões superficiais, como câncer de pele. Sara, geralmente os equipamentos que emitem elétrons, eles vão ter energia de 4 a 15 MeV, tá? Por exemplo, lá no Hospital do Câncer, a gente tem um equipamento da Electa que tem energia de 4, 6, 9, 12 e 15 MeV, ok? Sim, utiliza-se, sim, Rose, pele a gente utiliza elétron, tá? Por ser mais superficial. Destaque aqui para o que eu coloquei em negrito, tá, turma? Os elétrons acelerados vão atingir uma folha espalhadora de alumínio, ok? Agora, quando eu falo na formação de fótons, o princípio é o mesmo, porém o feixe de fótons ele é mais profundo, ele tem alto poder de penetração. Então, os mesmos elétrons que foram acelerados para atingir uma placa espalhadora de alumínio, os elétrons serão acelerados, mas irão atingir um alvo metálico de elevado número atômico, o que vai produzir um feixe de fótons. Geralmente, esse alvo ele é feito de tungstênio com a pequena porcentagem de tório. Ambos são elementos com elevado número atômico, ok? Esse tipo de tratamento já vai ser usado para lesões mais profundas, como câncer de próstata, colo uterino, estômago, ok? Dando sequência aqui, então, turma. Eu trouxe essa imagem aqui para poder elucidar melhor para vocês o próximo assunto. Sim, Sara, princípio básico dos raios-x, exatamente isso. Porém, com uma energia muito maior, certo? É como se fosse um super equipamento de raio-x. Bom, o tumor, turma, ele é bem mais, assim, nesse sentido aqui, tá? Bem torto. Ele não tem um padrão bonitinho, redondinho, quadradinho, não. Ele tem um formato extremamente aleatório. Porém, sabe o colimador lá do raio-x? Todo mundo já viu, né? Ele abre de forma simétrica ou assimétrica, mas sempre de forma retilínea. Então, imagine que esse campinho aqui que vai ser tratado, o tumor é só isso aqui,
E essa região aqui, ó, que está em branco, eu estou passando uma canetinha vermelha, vocês estão vendo aí? Toda essa região aqui, turma, vai receber radiação? Sim. Pois é, mas aí não pode, concorda? O que a gente faz nesse caso? O tumor tem formas irregulares. Se o colimador, tanto no radiodiagnóstico como na radioterapia, ele movimenta de forma simétrica e assimétrica em ângulos retos, como que eu vou fazer? Delimita mais a área. Ok, mas ainda assim, Sara, olha, vamos voltar aqui um pouquinho. Ainda assim, se eu delimitar mais, ainda vão ficar estruturas, tá vendo? Se eu fechar mais aqui um pouquinho, ó, aqui em cima ainda vai ficar, ó. Então, o que a gente Então, faz? tem que usar colimador com aquelas lâminas que se transformam. Legal. Mas e o equipamento que não tem aquelas lâminas? A gente falou lá no comecinho, na introdução, que a gente tem falta de equipamentos no país. Vocês acham que esses equipamentos que a gente tem hoje, a maioria, é novo ou velho? É velho. É velho. E aí, o que eu faço? Querendo ou não, professor, a área ao redor ela vai receber radiação, né? Então, para a gente poder contornar esse problema, a gente faz... Aqui eu trouxe umas imagens ilustrativas, só para vocês entenderem como funcionam os colimadores. Basicamente, o princípio lá no raio-x, tá? Colimação simétrica ou assimétrica. A gente vai usar, nesse caso, os blocos de delimitação de campo, que são produzidos a partir de uma liga chamada liga Alloy, mas é conhecido pelo seu nome comercial, que é o Serrobend. Alguém já ouviu falar do Serrobend? Não. Eu já, mas não me lembro muito. Certo, legal. Eu ainda não. O Serrobend, usualmente, possui a seguinte composição: 50% de bismuto, 26,7% de chumbo, 13,3% de estanho, 10% de cádmio. Esse material, ele vai ser aquecido, ele tem um ponto de fusão baixo, em média de 70 graus, ele fica em estado líquido, e aí a gente produz os blocos. Aqui eu trouxe um plano de blocos para vocês. Observem que aqui, ó, veio da física para a gente. O que é a área que será colimada? Isso aqui é uma distância de 1,10 m. Seria colimado essa região aqui, em laranja, e essas laterais. Isso aqui é o que a gente chama de bloco de fossa. Por quê? Ele é para tratamento da fossa subclávica, certo? Então, ele vai proteger a região da clavícula e vai tratar essa região aqui. E esse bloquinho pequenininho aqui é o que vai proteger a região da glote do paciente. Vocês conseguem visualizar isso ou não? Sim. Sim? Gente, vou falar a verdade para vocês. Fiz isso aqui demais da conta. Mas pensa no trabalho que dá para fazer esse bloquinho titinho aqui. Misericórdia, é muito complicado. Então, turma, vem essa proposta da física. Tem hospital que tem produção de bloco externa, outra pessoa produz. Aqui no Hospital do Câncer, nós técnicos produzíamos, tá? Eu tirei essa foto lá no... Já tem um tempinho, com um colega produzindo o bloco. Tá vendo que ele está com uma proposta diferente aqui? Tá vendo o desenhozinho aqui embaixo? Aqui na mão dele, a haste continua e vem uma pontinha igual uma ponta de caneta. Aqui a foto ela não ficou completa como eu queria, mas aqui em cima, segue imaginando essa haste aqui, a partir daqui, ó, onde eu tracei essa linha, tem um fio metálico aquecido. Tudo que o meu colega veio desenhando aqui, esse fio veio reproduzindo aqui no isopor. E isso a mesma distância de 1,10 m. Certo? Então, esse desenho que ele fez aqui, foi feito um recorte nesse isopor aqui em cima, dos dois lados. Esse é o primeiro passo para a gente produzir um bloco. Depois de Isso é feito simultaneamente, enquanto ele vai desenhando, vai se moldando o bloco de isopor?
Exatamente. Tá vendo que tem uma haste aqui, ó? Essa sequência aqui é um fio metálico aquecido. Tudo que ele faz aqui, reproduz aqui em cima. Automaticamente. Entenderam? Aí, de acordo com a distância que vai ser o tratamento, aí Eu você vai, eu vou ter vai subindo ou baixando. Isso, vou ter a projeção aqui, ó. Se eu fizer um corte mais alto, a projeção muda. Se eu fizer mais baixo, também. Certo? Conseguiram entender essa parte? Sim, Beleza. eu sim. Maravilha. Sim, professor. Top, beleza. Aqui, ó. Aquele lá da fossa subclávica, ó, ficou cortadinho, tá vendo aqui? Uma pecinha de cá, a outra pecinha de cá e a pequenininha. Observe que o corte aqui não precisa ficar do mesmo ladinho do isopor, porque a gente aproveitava o material caro. Então, a gente ia lá, virava e otimizava o tamanho do isopor para conseguir produzir o máximo de peças numa peça única de isopor. Certo? Conseguiram visualizar aqui como ficou o corte? Aqui a pequenininha está aqui. Hospitais que têm recursos compram isopor de alta densidade. Eu corto e encho isso com a liga Alloy e tudo bem. Hospitais públicos não têm recurso, então eles compram o isopor tradicional, ele tem uma altura aqui de 8 centímetros, e se eu coloco a liga Alloy aqui, ela penetra dentro do isopor. Então, o que eu faço? Revisto a parte interna com fita adesiva. E era uma delicinha, que você vinha, fazia aqui, fazia o cantinho, já dava trabalho, você fazia o outro, ficava legal. Esse espaço era maior, você fazia, ficava legal. Quando chegava aqui no cantinho, o negócio enrugava, você puxava e arrancava tudo. E dava um ódio mortal, né? Porque você tinha que voltar e fazer tudo de novo. Para quem estava começando, sofria, mas sofria demais, gente. Vocês não têm noção. Mas com o tempo a gente vai pegando experiência. E aqui a placa pronta, ó. Eu não coloquei a foto do líquido aqui dentro, a gente coloca, ele está a 70 graus, em temperatura ambiente, questão de 15 minutos. Ele já resfria, endurece, a gente tira, faz os acabamentos, porque isso aqui corta igual faca, bem afiada, coloca numa... Tá vendo que estão uns risquinhos de caneta aqui? A gente coloca ele na altura da mesa, acho que dá para ver o lugar da mesa. Tá vendo que aqui tem a bandeja onde estava o isopor, né? A gente coloca a bandeja aqui, tem uma lâmpada aqui em cima que a gente liga, e ele vai fazer a sombra aqui embaixo. Se a sombra bater com o que eu risquei aqui, eu vou riscar, fixar o bloco com parafusadeira, vou levar para o aparelho e a gente vai fazer uma imagem similar a um raio-x no paciente. E o médico vai comparar se está protegendo conforme ele solicitou para a equipe de física médica. Se não ficar conforme planejado, volta para o bloco e faz tudo de novo. Ah, ficou um pouquinho rodado, aí tem como eu ajustar a peça. Ou tem que refazer. Vocês acham que Mas isso essa liga, Oi? mas essa liga, se acaso você errou, dá para Derreter. dissolver? Dá para derreter? Coloca ela no forno e derrete de novo. Ai, dá bem, menos perda. Mas dá um trabalho absurdo. Por quê, turma? Às vezes tinha campos de tratamento que tinha 5, 8 blocos. E se você errar um, a probabilidade de você ter errado todos é enorme. Isso ocasionava uma perda de tempo gigantesca, ocasionava atraso, porque imagina, começou 5 pacientes hoje. Cada paciente tem 4 blocos, são 20 blocos para produzir para o dia seguinte. Fazendo isso de forma totalmente artesanal. Concordam comigo? Sim, muito manual mesmo. Manual. Sim, Rose, o custo dessa liga é bem elevado, tá? Não é barato, não. Não sei se precisar valores hoje, porque lá no hospital já não usa-se tanto mais, mas tudo que envolve a radioterapia é muito caro. Bom, turma, então, recapitulando aqui a importância do bloco. O bloco é para proteger essas estruturas aqui, ó.
que ficariam descobertas no tratamento, certo? Ó, tudo isso que está de branquinho aqui seria tratado. A gente faz o bloquinho e protege. Só que tomava muito tempo, tinha um custo elevado, poderia ocasionar atraso nos tratamentos. Então, com o avanço da tecnologia, nós chegamos às multilâminas, que é o tratamento multi-LIF. Esse tratamento, o avanço, né, tecnológico para a radioterapia foi muito positivo, porque essas lâminas aqui, elas são, o tratamento é planejado no sistema de física médica e a gente consegue posicionar a angulação e também planejar a posição das lâminas. Olha que legal essa imagem que eu trouxe aqui para vocês em 3 planos diferentes. Oblíqua, anterior direita, oblíqua anterior esquerda e lateral. Observe que em cada posição o tumor está de uma forma. Legal, né? Imagina quantos bloquinhos eu teria que fazer aqui. Olha quão minucioso seria esse bloquinho. No caso do multilif, as lâminas vão conformacionar. Eu trouxe esse videozinho, deixa eu ver se ele vai rodar aqui para a gente. Agora o vídeo abriu bonitinho, eu queria aqui, ó. Certo? Que essa daqui, as lâminas eram de aproximadamente 1 centímetro cada uma. Tem outras que é metade disso. Então, assim, dá uma colimação muito boa. Por fim, pessoal, eu coloquei para vocês sobre acessórios de mobilização, um que é muito cobrado, que é muito citado, que é a máscara termoplástica. Existem diversos acessórios de mobilização. Nas aulas que eu subi na plataforma, tem vários especificados lá, demonstrados. Sugiro que vocês assistam, porque a aula ficou muito legal. Foi de um evento que nós promovemos em 2020, tá? Sobre a máscara termoplástica, eu trouxe um vídeo aqui também, que eu fui o modelo, né, que tira a máscara moldada em mim. Contribuição de um colega lá do Hospital do Câncer, Paulo Ricardo. E eu vou passar o videozinho aqui para vocês. A máscara, ela é aquecida em banho-maria em uma temperatura de 70 graus. Ela é rígida. Quando aquecida, ela fica maleável, como vocês podem ver aí no vídeo. Observe que ele veste a máscara no meu rosto, ela já vai contornando todo o rosto. Ele vai usar ali um acessório para poder dar uma folguinha, principalmente na região nasal, para não ficar comprimindo o paciente, para não ficar apertada demais. E vai delimitando ali também, modelando ela na região nasal, na região do mento. Desce a máscara até a região de clavícula, confere o alinhamento do rosto, a angulação ali da região do mento, e já vai finalizando. Observe que ela já está rígida, ó. Ela, em temperatura ambiente, ela enrijece muito rápido. Então, é um processo que tem que ser feito de forma bem rápida. Observe que o vídeo dura menos de 1 minuto. E ele já deixou ali a máscara modelada no meu rosto. Esse processo é muito comum para tratamentos em cabeça e pescoço e também tumores cerebrais. Tratamentos de pele na região da face também. É muito comum o uso da máscara termoplástica. Tá? Essa máscara ela pode ser aquecida depois e voltar ao seu estado original? Sim. É algo extremamente caro. Uma máscara dessa hoje deve custar em torno de R$180. Ela pode ser usada em até 5 pacientes, se você tiver os devidos cuidados e também fizer o derretimento na temperatura adequada. Querem ver de novo o vídeo da máscara ou não precisa? Tá ok, professor. Ok? Beleza. Aqui a máscara já modelada, comigo simulando o tratamento em sala. Outra imagem com posicionamento em sala, já usando abaixamento de ombros. E aqui, uma máscara mais lúdica, que é muito comum a gente fazer esse trabalho mais lúdico para tratamento de crianças. Essa, em especial, uma máscara que eu participei da pintura, que coloquei ela no estágio ainda de pintura, ela não está finalizada, foi feita em Barretos,
quando eu fiz estágio lá 5 anos atrás, em 2017. E eu tive o privilégio de participar junto com outro colega que estava em estágio, que é o Marcelo, que está aqui nessa foto, da pintura dessa máscara e do planejamento do tratamento. Era uma criança de 5 anos. E foi muito legal participar disso. Foi uma das melhores experiências que eu já tive. Então, chegamos às nossas questões. Primeiramente, gostaram da revisão de radioterapia? Sim, professor, foi muito boa. Ótimo. Maravilha. Professor, uma perguntinha aqui. Opa! Por conta do paciente ficar, quando coloca essa máscara, no momento do tratamento, fica com a cabeça presa, né, ali, né? Sim. Paralisado, porque a máscara é presa ali na mesa, né? Isso mesmo. E por conta disso, não há pacientes que se sentem assim sente claustrofobia, alguma coisa não, assim, quer se mexer? Acontece sim. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tive a oportunidade 2 vezes de ter a máscara modelada no meu rosto. Tinha 1 ano, mais ou menos, que eu trabalhava na rádio. Eu fiz um artigo para uma página e eu fiz as fotos para fazer esse artigo. Gente, foi muito tenso. Eu sabia o que seria feito. Eu sabia tudo o que estava acontecendo. E, para mim, foi muito tenso usar essa máscara termoplástica. Muito. Imagina o paciente, né? Para ele é muito mais. Tem paciente Professor? que... Pois não? Amei, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui. Em relação ao paciente que tem algum tipo de problema, distúrbio, de alguma coisa, não consegue ficar paralisado, para esse tipo de paciente tem que ser com sedação, né? O exame. Exato. Então, como eu estava falando a respeito dos casos que aparecem para a gente, né? Se para mim, como profissional, foi difícil, imagina para um paciente que é claustrofóbico. Tem casos que a gente consegue contornar. Criança, muitas das vezes, por ser uma máscara lúdica, a gente pode colocar som na sala, pode colocar luz. Lá em Barretos eu ouvi muito disso. Coloca luz colorida na sala, põe a música que a criança gosta para tocar, traz um ambiente mais lúdico e a gente consegue. Recentemente, esse ano ainda eu estava no Hospital do Câncer, tinha um senhor que tratava com a gente e todo mundo direcionou ele para anestesia. Só que um dos nossos colegas, lá, que inclusive é o que modelou a máscara em mim, tem 14 anos de experiência, né? Ele conversava com o paciente e o paciente foi ficando tranquilo. Então, todo dia de tratamento, esse colega, enquanto o paciente estava na mesa, a gente tem contato com áudio e vídeo, né? A gente tem microfone para falar dentro da sala, a gente ouve também o microfone da sala e tem o vídeo. Ele conversava com o paciente, falava de futebol, falava de pescaria, falava de tudo que vocês pensarem, conversava com o paciente. E a aplicação é em torno de 2 a 3 minutos, é rápida. Então, isso é muito bom, né? Oi? Isso é muito bom, né? Excelente, porque a sedação ela é péssima para o paciente, é um desconforto muito grande, ela requer uma estrutura enorme. Eu vou precisar ter um médico anestesista na sala, geralmente ele vem acompanhado de um residente, vou precisar de uma enfermeira dedicada na sala, então só já tem mais 3 pessoas dentro do ambiente, isso acaba tumultuando o serviço, eu dependo do horário da disponibilidade desse médico. Então, quando a gente consegue fazer esse processo, que para mim representa muito a humanização, inclusive, né? Fazer esse tipo de tratamento é muito positivo, mas não são todos os casos. Quando a gente não consegue, a gente parte para sedação. A Rose fez uma pergunta e uma observação, né? Sobre o tempo. Rose, depende. Se você fizer, por exemplo, uma radiocirurgia, todo o processo da radiocirurgia demora o dia inteiro, praticamente. Quando você faz um tratamento de MRT, onde a gente vai ter diversos subcampos, o tratamento chega a 5, 6, 7 minutos de aplicação. E a gente faz muito em cabeça e pescoço, inclusive, tá? Mas em caráter geral, no plano tridimensional, na radioterapia 3D, as aplicações, em média, levam de no máximo 2 minutos. É muito rápido, tá? Bem tranquilo. Mas isso vai variando. A Mary fez observação, falou exame na pergunta, é tratamento. Sim, a gente vai fazer exames de imagem para planejamento, como tomografia, como ressonância,
no geral, usa-se a tomografia, mas dentro da radioterapia no acelerador, a gente faz o tratamento. A Rose perguntou sobre IMRT. Lá na aula que eu deixei disponível, lá tem sobre MRT, GRT. É um assunto que iria abranger, estender muito a aula, então eu não coloquei. É um assunto que é cobrado, mas não é cobrado com tanta frequência. Pode cair na prova? Pode. Lá nas aulas que eu subi da semana de introdução, tem esse conteúdo disponível com mais profundidade para você poder revisar. Beleza? Professor, Diga. de todos esses exames, desses tratamentos que se utilizam desse tipo de máscara, qual deles é o que leva mais tempo? E quanto tempo a pessoa fica? Geralmente o IMRT. A tomografia, a gente vai modelar a máscara, vai fazer as marcações e fazer a aquisição. Leva em média 5 a 10 minutos. Tá? Não costuma passar disso, não. O tratamento 3D, geralmente 2 minutos. Um IMRT pode chegar a 5, 6 minutos, dependendo da quantidade de campos de tratamento e subcampos. Aí varia caso a caso também, tá bom? Ok, obrigada. Disponha. Turma, vamos então revisar as questões? Bora lá então. Questão número 1. Você vai fazer uma pergunta? Pode falar. Rose? Mas enquanto a Rose manda a pergunta, vamos trabalhando as questões aqui. Turma. Ah, tá. Escolas de referência. Isso aí eu vou deixar para o final, tá? Vamos trabalhar as questões. No final a gente fala da especialização, beleza? Questão 1 foi da banca Reis e Reis, uma prova que inclusive eu participei aqui. É o tratamento radioterápico que utiliza aparelhos de raios-x, raios gama, cobalto e feixe de elétrons. Esse procedimento aponta e define o local do corpo para onde os raios serão dirigidos, definindo o tamanho e a localização da área a ser tratada. Qual a alternativa correta, turma? Opa, pulei rápido demais, velho. C. Todo mundo na letra C? Isso. Muito bom, parabéns. A teleterapia, que utiliza aparelhos de raios-x, raios gama e feixes de elétrons. Questão número 2. São várias as fontes de energia utilizadas na radioterapia. Há aparelhos que geram radiação a partir de energia elétrica, liberando raios-x e elétrons, ou a partir de fontes de isótopo radioativo. Acerca desse tema, assinale a alternativa que indica o isótopo usado frequentemente na radioterapia. Qual a alternativa correta, turma? Cobalto. Cobalto. Muito bem. Letra B. O cobalto 60, beleza? Questão de número 3. Teleterapia é a radioterapia realizada com a administração de radiação vinda de uma fonte colocada longe do paciente. As distâncias mais usadas hoje são... Quem lembra disso na aula? 10 é 80 centímetros do antigo e 1 metro do mais novo. Muito bom. Que é a nossa letra C. Letra... É a letra A D, né? Letra D, 80 centímetros para aceleradores lineares antigos, equipamentos de cobaltoterapia e 100 centímetros para os aceleradores lineares novos. Gabarito, letra D. D. Tá? Só um momentinho, professor. Beleza. Pronto, meu chefe.
Maravilha. Questão 4, turma. A aplicação de radioterapia em conjunto com a quimioterapia é um procedimento bem estabelecido para proporcionar redução de lesões antes de procedimentos cirúrgicos e, em geral, é denominado de tratamento. E aí, o que vocês responderam, turma? Adjuvante, neoadjuvante, paliativo, curativo ou agressivo? Neoadjuvante. Neo. Neo. Beleza, muito Neo, bem. Parabéns, pessoal. Questão 4, gabarito, letra B. Questão de número 5. A radioterapia à distância, também chamada de teleterapia, utiliza aceleradores lineares que apresentam na sua composição: alternativa A, cabeçote, Gentry, tubo acelerador e fonte selada; alternativa B, canhão de elétrons, fonte selada, Gentry, cabeçote; alternativa C, guia de ondas, carrossel, fonte selada, tubo de raiz X e Gentry; e alternativa D, canhão de elétrons, tubo acelerador, guia de ondas, carrossel e colimadores. Gabarito da questão, turma. Letra A. Letra A, quem mais? Vou na A também. Letra A também, quem mais? Vou na A. A também. C. Teve uns aqui que letra B, teve uns que letra C. Quem mais? Não acredito que todos vocês caíram nessa, turma. Eu estou falando... agora sim, a Rony Claire colocou. Muito bom. A Rose também, só que na dúvida, né, Rose? Eu fiquei na dúvida entre A e a D. Atenção, gente. Eu estou falando de aceleradores lineares. Em acelerador linear, eu tenho fonte radioativa, turma? Não. Se eu não tenho fonte radioativa, o gabarito da minha questão é a letra D, porque na A, na B e na C fala em fonte selada. A fonte selada eu uso em onde, pessoal? Na braquiterapia. Certo? Sim, sim. Eu ainda falei para vocês lá atrás, não confundam isso, hein? Muita atenção nesses detalhes, viu? Questão 6. Observe que a banca ela coloca um tantão de informação, mas aí eles te perguntam uma coisinha aqui, a pergunta está só aqui, ó. Das fontes em larga aplicação em medicina, destacam-se as bombas de cobalto 60, cuja utilização se dá em... Qual o gabarito? Teleterapia? Muito bem. Na teleterapia. Gabarito da questão 6, letra D. Essa de completar a lacuna aqui é maravilhosa, né? A é a radioterapia realizada com a administração de radiação vinda de uma fonte colocada do paciente, onde são utilizados aceleradores lineares e equipamentos de cobaltoterapia. Já na, assim de novo, a fonte de radiação é colocada do paciente ou muito próxima da pele através de revestidos. Vamos ver aqui, dentro das alternativas, qual que preenche melhor as lacunas? Primeira lacuna, qual palavra que é ali, turma? O que é a radioterapia realizada com a administração de radiação? Tele ou braque? Teleterapia. Teleterapia? Então, vamos lá. A teleterapia é a radioterapia realizada com a administração de radiação vinda de uma fonte colocada dentro ou longe do paciente? Longe. Longe. Beleza. Então, aqui, ó, se a primeira
é teleterapia, eu já vou riscar a letra D e letra E, beleza? Vamos lá. A teleterapia, longe, né? Então, eu vou ignorar a letra A também. Onde são utilizados aceleradores lineares e equipamentos? O que é que eu acho que está certo? Já qual que é que eu vou usar agora? Braquiterapia, né? Ó, braquiterapia. A fonte de radiação é colocada dentro do paciente. Repetiu aqui também. Ou muito próxima da pele através de radioisótopos ou raio-x? Radioisótopos. Radioisótopos. Então, o gabarito dessa questão é a letra B. Certo, turma? Sim. Sim. Professor. Maravilha. Espera aí que eu vou até tirar uma foto desse slide aqui para eu poder postar depois lá nos nossos stories. Que vocês printarem, tirarem fotos aí, marca a gente lá, viu, pessoal? Bom, dando continuidade, turma. Questão 8. Em relação à radioterapia, qual a alternativa correta? A braquiterapia é utilizada para terapias a longa distância, pessoal? Sim. Não. Sim? Não. Ah, tá. Não. O Tecnésio 99 é a fonte radioativa utilizada nas teleterapias por feixe externo? Sim ou não? Não. Não. Os tipos de radiação rotineiramente utilizados para os tratamentos com radioterapia são fótons, raios gama e elétrons? Não. Não. Não? O cobalto 60 é uma onda radioativa que emite raios alfa e beta? Não. Não. Né? Nos aceleradores lineares de uso médico são produzidos feixes de raios gama? Não. Qual que é o gabarito, Não. então? É a C. Letra C. C. Muito bem, C. pessoal. Os tipos de radiação rotineiramente utilizados para os tratamentos com radioterapia são os fótons, raios gama e elétrons. Quando eu falo em raios gama, qual que é a fonte radioativa que eu estou usando? Que emite raios gama? Elétron? Não. Fonte radioativa que emite raio... Muito bem, a Roseli colocou no chat. Cobalto. Muito bom. Turma, não é radioisótopo utilizado em braquiterapia. Alternativa A, galho 67, letra B, irídio, letra C, cobalto 60 e letra D, ouro 198. Letra A. Galho Letra A. 67. Por quê? Onde que eu utilizo o galho 67? Na teleterapia? Não. Na medicina nuclear. Nuclear, professor. Isso. O galho 67 é comumente utilizado na medicina nuclear e tem uma meia-vida aproximada de 78 horas. O irídio 192, ele é utilizado em braquiterapia. Eu falei lá no comecinho, lembra? Quando eu falei da HDR, que é a braquiterapia de alta taxa de dose, a sua meia-vida aproximada é de 74 dias. O cobalto 60, ele pode ser usado tanto na braquiterapia quanto na teleterapia, e tem uma meia-vida aproximada de 5,26 anos. E o ouro 198, eu falei lá atrás também, que é usado em braquiterapia, inclusive como aplicador permanente, devido à sua baixa meia-vida de aproximadamente 2,7 dias. Ok, turma? Questão 9, letra A. Questão 10. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. A. Faz uso de isótopos radioativos selados. Quem que faz uso de isótopos radioativos selados, pessoal? Letra A. Braquiterapia.
Eles são colocados no interior de um tecido, dentro de uma cavidade ou sobre uma superfície, certo? Na braquiterapia. Agora responde para mim. Quando ele é colocado no interior de um tecido, qual tipo de braquiterapia que é? Intracavitária? Não, intracavitária é dentro de uma cavidade. Intracavitário. Superficial. Superficial é sobre a superfície. E o primeiro, dentro de um tecido, diretamente dentro do tumor, é a braquiterapia? A Sara Intersticial. Isso aí, a Sara colocou no chat aqui também. Intersticial. Muito bom, turma. Gostei de ver. Questão 10, gabarito literário. Questão número 11. Os blocos de proteção Alloy são utilizados no segmento tratamentos de radioterapia, exceto teleterapia com feixe de elétrons, teleterapia com feixe de fótons, IMRT e braquiterapia de colo uterino. Qual o gabarito da questão? D. Letra A, letra D e I. Quem mais? Rose, letra D, Sara, letra C. Atenção, hein, turma. Os blocos de liga-alói são utilizados nos aceleradores lineares, certo? E, no Letra caso, D. braquiterapia de colo uterino não tem um bloco de proteção. Afinal, a braquiterapia é feita, no caso do colo uterino, intracavitária. Lembram disso? Então, 11, gabarito, letra D. Isso mesmo. 12. São técnicas de aplicação de teleterapia, exceto A, HDR, B, VMAT, C, IMRT e D, IGRT. Eu sei que na aula eu não coloquei para vocês sobre VMAT, sobre IMRT e IGRT, mas eu coloquei sobre o HDR, que é a braquiterapia de alta taxa de dose, certo? Sim. Portanto, a exceção aqui é a letra A. Afinal, o enunciado fala sobre teleterapia. Beleza? Lembrando que a HDR é a braquiterapia de alta taxa de dose, que utiliza fontes seladas com uma taxa de dose absorvida maior do que 12 grays por hora no ponto de prescrição. Questão 13. São técnicas de aplicação de braquiterapia, exceto superficial, endocavitária, intensidade modulada e intracavitária. Gabarito. Letra? C. Boa, muito bem. Gabarito, letra C. A exceção é a braquiterapia de intensidade modulada. Questão 14. A braquiterapia difere da teleterapia principalmente por precisar de planejamento do tratamento, necessitar de sistemas de controle computadorizados, utilizar fontes de radiação próxima aos tumores, usar radiação X. O que é a principal diferença da braquiterapia, turma? Letra C. Letra C. Muito bem, parabéns, gabarito. Questão, letra C. Questão 15. Assinale a alternativa que apresenta a principal fonte radioativa utilizada nos aceleradores lineares na radioterapia. Letra A, cobalto 60. Letra B, irídio 192. Letra C, césio 137. E letra D, todas as alternativas anteriores estão incorretas. Letra D. Por quê? Que não usa. Ah, muito Não bem. usa radioisótopo. Exatamente. Não utiliza-se radioisótopos nos aceleradores lineares, ok? Não caiam nessa mais, hein, turma? Não temos fontes radioativas nos aceleradores. 16. Vários elementos radioativos foram utilizados em radioterapia ao longo dos anos. Essa eu quero ver. Assinale entre os apresentados abaixo que possui maior tempo de meia-vida.
Cobalto 60, césio 137, irídio 192 ou rádio 226? Rádio. Certeza? Quem mais? Pessoal, vou de césio 137. Césio 137? Quem mais? Quem respondeu o rádio? Sabe me falar qual que é a meia-vida do rádio? Eu não lembro aqui no momento, mas eu acho que é o rádio. Muito bom. Vamos analisar então. Cobalto 60. Ele tem a meia-vida de 5,26 anos. O césio 137, 30 anos. O irídio 192, 74 dias. E, muito bem, parabéns para a Sara que mandou aqui no chat. O rádio 226 tem uma meia-vida de 1.600 anos. Ou seja, os caderninhos da Marie Curie estarão radioativos por muito tempo ainda. Professor, Sim. Eu tenho uma dúvida. Qual que é a diferença da explicação do que seria meia-vida e vida média? A diferença de meia-vida e vida média. Eu sei que a meia-vida tem aquele T, né, e um meio. Mas a vida média, eu tenho essa dificuldade. Certo. Bom, vamos por partes. A meia-vida é o tempo de decaimento. Por exemplo, eu tenho uma quantidade de cobalto 60 aqui. Vou pegar o césio, que é o número redondo, né? A cada 30 anos, ele vai decair essa quantidade de atividade pela metade. Isso é a meia-vida dele. A vida média é o tempo médio que eu tenho de uma fonte radioativa. Certo? Eu posso, inclusive, montar depois uma explicação mais didática sobre isso para vocês. Quem fez a pergunta? Eu, Poliane. Beleza, Poliane. Depois você me manda lá no WhatsApp do grupo para eu poder montar uma explicação bem detalhada para facilitar a compreensão para você e eu mando lá no grupo para todo mundo também. Pode ser? Então tá bom, obrigada. Tá certo, eu também vou querer. Perfeito, pode deixar, eu faço assim. Beleza? Bom, questão 17. Dentre os acessórios a seguir, qual não é comumente usado nos tratamentos de câncer de mama por teleterapia? A. Rampa de mama. B. Máscara termoplástica. C. Rampa T. E D. O Vaclock. B. B. D ou B? B de bola. B de bola. Ah, muito bem, estão atentos, hein? Parabéns. O não ali é a grande chave da questão, né, turma? A máscara termoplástica é usada região de cabeça e pescoço. Questão 18. A sigla que se refere ao volume palpável ou visível do tumor é alternativa A, PTV, alternativa B, CTV, alternativa C, GTV e alternativa D, OAR. E aí? B. B de bola? D. D de dados? Quem mais? Eu gosto dessa que deixa todo mundo confuso, assim que é bom. Olha que beleza. A, B, eu gosto quando varia, assim que é top. Carinha de dúvida é melhor, né, Sara? Bom, turma, vou fazer as definições para vocês, tá? O volume palpável é o GTV. O PTV, ele é o volume planejado. Como vocês podem ver aqui na imagem, ele inclui o ITV, o CTV, o GTV e margens prevendo as incertezas no posicionamento do paciente, considerando pequenas movimentações. O CTV é o volume clínico. Ele vai envolver o GTV e margens que possam conter células tumorais. O GTV, como nós já vimos, é o volume palpável ou visível do tumor. E o OAR
são órgãos de riscos adjacentes. Nós não vimos aqui a sigla do ITV. O ITV é o volume interno, considerando a movimentação dos órgãos e possíveis variações no tamanho do GTV, ou seja, no volume do tumor. E o PRV é a margem de risco planejada para os órgãos de risco. Certo? Esses termos quebra mesmo. Então, ó, mais uma sugestão. Printa, tira foto dessa tela aí, porque essa daí pega muita gente, tá? Então, acho que vale a pena vocês tirarem foto, printar, inclusive para depois marcar a gente lá no Instagram. Podemos seguir? Sim. Maravilha, então. Vamos lá. Penúltima questão. São métodos de aplicação em radioterapia. Radioterapia e oncologia, oncologia e quimioterapia, radioterapia e quimioterapia, e teleterapia e braquiterapia. E aí, turma, qual o gabarito? D. D de dado. Ah, achei que eu ia pegar vocês nessa, mas estava fácil, hein? Letra D. São métodos de aplicação em radioterapia, a teleterapia e a braquiterapia. Oncologia é a especialidade médica que vai estudar o câncer e a forma como ele desenvolve os organismos. E a quimioterapia é um tratamento que utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam o tumor. Beleza? Última questão de hoje, questão 20. A aplicação de radiação ionizante em tumores a curta distância ou diretamente na região a ser tratada é denominada. Gabarito da questão, turma. D D. de bola. D de bola. Isso estava fácil, né? Isso foi para fechar com chave de ouro. Conta para mim quantos acertos vocês tiveram dentro das 20 questões. Ai, professor, acho que eu tive uns 10. 10 não, uns 6. Quantos? Eu acertei uns 6. Uma 6? Isso, tô fraca, viu? Já tem a missão, então, de assistir às aulas que eu subi ontem lá na plataforma, hein? Parabéns, Rose, errou 90% de acerto. Vai arrebentar na prova do domingo. Sara, parabéns, 15 acertos, 75%. Cris, parabéns, 8 acertos. Mila, parabéns, 10 acertos. É assim mesmo, tá, turma? A gente está aqui para ter dúvidas, para errar bastante, para quando chegar na hora da prova a gente acertar tudo, né? Então, parabéns a vocês. Eu vou revisar a aula novamente, professor. Isso aí. Bom, eu tive uma queda aqui o Note reiniciou do nada. A aula, pelo jeito, continuou a gravação. Tomara que tenha continuado para eu poder subir ela na plataforma. Vou subir também o slide para vocês. No módulo de radioterapia, lá no curso, se não me engano, no módulo 16, eu subi 4 aulas da semana de introdução à radioterapia. Vale muito a pena vocês conferirem essas aulas, tá, turma? Eva, parabéns, viu? 17 acertos, excelente. Bom, pessoal, diga. Em relação ao planner lá do curso, vai ter atualização das aulas? Não entendi. Em relação àquele planner que tem lá no curso, Sim. Vai ter atualização sobre as aulas? Vai ter mais matérias, mais aulas lá? Na verdade, a gente está estruturando um drive novo para a gente poder, inclusive, reformular o primeiro volume lá com aquelas matérias que a gente subiu, porque está tendo umas inconformidades, os vídeos já não estão ficando disponíveis. Como a gente fez ele com links do YouTube, não funcionou muito legal. Então, a gente vai refazer isso esse mês, vai reorganizar tudo bonitinho para disponibilizar para vocês. Porém, esse mês está bem apertado, porque igual, a gente tem 2 aulas essa semana, 2 na semana que vem e 3 na outra semana, tudo revisando para provas, tá? Então, eu vou dar uma prioridade nessas revisões de provas. Sugiro que vocês sigam a ordem cronológica do curso, os módulos, tá? Começando lá em Física Aplicada à Imaginologia, depois vai em Proteção Radiológica, vai seguindo essa sequência. Eu subi também, não sei se vocês viram, um módulo de língua portuguesa e de SUS com vários materiais de apoio. Porque dá um norte legal lá para vocês também.
E nessas aulas pontuais a gente vai revisar muitas questões para vocês praticarem bastante para as provas que estão se aproximando, beleza? Beleza, professor. Qualquer dúvida, pessoal, solicitação, material, podem solicitar tanto via plataforma quanto pelo grupo, tá? No WhatsApp ou no Telegram. Que a gente consegue ter uma interação mais direta com vocês por lá, tá bom? Para a gente poder ver o que vocês estão com dificuldade, ver onde a gente pode trabalhar uma aula nova, uma aula ao vivo, inclusive, para tirar essas dúvidas de vocês, que é para a gente poder ir alinhando isso aí, tá bom? Certo? Ok, professor, eu vou ter que sair aqui, mas foi ótimo, maravilhosa a aula, viu? Parabéns aí pelo senhor se esmerar tanto aí na preparação dessas aulas. 100% aí, show de bola, viu? Beleza, meu amigo. Muito obrigado. Fico imensamente feliz, tá? Que vocês tenham gostado. E agradeço pela participação. Ah, pergunta da Lia. Amanhã vai ter revisão para a Fundep? Lia, não. O Fundep é semana que vem. A prova é dia 12 ou 13, se eu não me engano, né? Então, a gente vai ter revisão da Fundep semana que vem para a prova de DH. Amanhã, a nossa aula vai ser da banca VUNESP, tá bom? Não tem simulado, porque lá na plataforma a gente já tem um módulo VUNESP. Amanhã eu vou fazer uma revisão com algumas questões e vou discutir com vocês um pouquinho sobre a banca, porque tem uma prova no domingo em São Paulo, não sei se alguém aqui vai fazer, mas sugiro que participem, tá? A banca VUNESP é uma banca muito tradicional, faz prova no país inteiro, então vale a pena. Isso, Lia, semana que vem. Eu vou até confirmar, acho que já está até definida a data, vai ser na quarta ou na quinta. Eu confirmo e solto lá no grupo do Instagram, tá bom? As aulas vai ser ao vivo? Tá? A aula de amanhã da VUNESP? Sim. Sim, vai ser ao vivo, mesmo horário, 19h30. Aí o senhor vai mandar aqui no Gmail, né? Isso, eu sempre mando para vocês, tanto na plataforma, vocês já viram que tem uma caixinha de mensagem lá, tipo de e-mail? Chega um e-mail de notificação para vocês, vai o link, tá, nessa caixinha, e manda nos grupos do Telegram e do WhatsApp. Todos vocês estão nos grupos, né? Sim. Beleza, então, turma. Bom, para eu fazer esse encerramento aqui, gostaria de agradecer a vocês por mais uma noite estarem aqui. Mais de 30 pessoas participaram ao vivo hoje. Para quem quer rever a aula, para quem não participou, a gente vai editar e vai colocar na plataforma. E eu encerro sempre, quando eu falo em radioterapia, eu sempre faço um encerramento falando que a radiologia, como qualquer área da saúde, requer, acima de tudo, humanismo ou humanização, que é, para mim, olhar o paciente como um ser humano, não como uma doença, enxergar nele outra pessoa pela qual eu tenha amor. Para mim, o que define humanização é um pequeno versículo bíblico. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou a gente pode mudar um pouquinho, né? Fazer pelo outro o que eu faria por quem eu amo. Ou por mim, ou por quem eu realmente amo nessa vida. E quando a gente faz isso, a gente faz o nosso melhor. Eu tenho certeza que ninguém faz algo que não seja bom para a mãe, para um irmão, para alguém que ama ou para si próprio. Então, turma, vejam só, hoje já são 9, quase 9h30 da noite, de uma quarta-feira pós-feriado. Vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas vocês estão aqui assistindo uma aula. Vocês estão se preparando, vocês estão aprendendo para atuarem como profissionais. Então, é uma escolha. O seu paciente, ele não tem escolha. Ele está ali porque é o único lugar que ele conseguiu chegar para ser tratado. Então, o mínimo que a gente tem que ter é empatia, é fazer de coração e fazer o nosso melhor por aquela pessoa. Afinal, nós estamos ali porque queremos. E ele está ali porque precisa. Beleza? Encerra essa aula de hoje, agradecendo a todos vocês pela participação. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Obrigado pelos elogios da aula. Fico muito feliz. Quem printou, quem tirou foto, posta lá no Instagram, marca a gente para a gente compartilhar. E encontro vocês amanhã, mesmo horário, 19h30, para a gente bater um papo sobre a banca VUNESP. Combinado, turma? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau.